A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário de hoje. Quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 5, que assim vão dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus queridos irmãos e ouvintes, Paulo, escrevendo a Timóteo, demonstra nestes versículos lidos o amor qual ele tinha como se realmente fosse um pai paterno de Timóteo. Até onde sabemos, Paulo não teve filhos biológicos, mas teve muitos por meio da fé. Fora um homem que demonstrava um peculiar e particular cuidado com cada um daqueles que um dia se converteram e se tornaram ministros do Evangelho, por meio de Cristo que usou Paulo para falar sobre a palavra de Deus. Quando eu leio a parte do versículo 4, que Paulo diz a Timóteo que ele estava desejando muito ver a Timóteo, lembrando das lágrimas de Timóteo, para Paulo se encher de gozo. Particularmente eu me emociono com o tamanho amor que o apóstolo tinha por aqueles que Deus um dia usou ele para servir como um pai espiritualmente para cada um, ou seja, ensinar e trazer cuidados como um pai, mas espiritual. Nos tempos em que vivemos, às vezes enfrentamos alguns conflitos quanto à ausência de ombros de pessoas aptas para nos consolar em meio à nossa dor. É frustrante quando já enfrentamos muitas frustrações que nos levam a nos fecharmos quando se diz respeito a novos laços de amizade. Às vezes criamos dentro do nosso coração um sistema emocional imune contra a frustração de novas pessoas em nossas vidas. Isso nos leva a sermos duros em público, mas emocionalmente abalados em secreto. Nos leva a buscar o preenchimento de tal vazio na incessante busca por novas aquisições. Assim, acabamos investindo um dinheiro que não temos em coisas que não precisamos, para suprir um vazio que já está enraizado em nosso ser há muito tempo. Para não nos machucarmos novamente, nos tornamos frios, grossos, arredios e ariscos com qualquer um que tente se aproximar para tentar domar a fera que alimentamos dentro do nosso coração. Quanto às pessoas que um dia em nossa concepção nos fizeram mal, começamos a esmigalhar uma a uma com a rejeição que sai da nossa atitude. Olhamos com um olhar de desprezo, nos afastamos, apontamos os erros, mas por dentro quem realmente está ferido não é aquele que nos fez o mal, e sim nós que recebemos aquele mal. A frustração que a mágoa gera na vida das pessoas, em muitos casos, se torna irreversível, segundo a maneira com que a pessoa lida com isso. Quando se lida buscando a ajuda em Cristo, eu posso dar a certeza que tal ferida é curada. O sangue estancado, e no lugar da cratera que estava no coração, se forma uma cicatriz. Entretanto, não depende de quem te fez o mal te pedir perdão, mas depende de você perdoar aquele que um dia te fez o mal, buscando a cicatrização da ferida gerada em seu ser. É claro que nada justifica a atitude errônea que muitas das vezes nós temos com os outros, de sermos frios, de nos fecharmos, de não queremos conversa,
de nós agirmos de maneira indiferente. Isso não justifica. A ferida que possa estar localizada em nossas vidas não justifica nós tratarmos os outros de maneira ruim. Mas nós precisamos curar isso. Precisamos buscar a cura em Cristo para que Ele venha curar isso que está em nosso ser. Para que possamos ser curados de tais feridas. E não venhamos a tratar os outros mal pelas feridas que estão em nosso ser, mas perdoarmos aquilo que ocorreu no passado, buscando sermos novas pessoas no presente. É um fato que todo ser carente necessita se relacionar, mas algo que eu posso dizer é que a cratera do vazio que se localizava em meu coração só foi preenchida quando eu dei liberdade para Jesus preenchê-la. A princípio, o processo da cura da ferida aberta em nossas vidas é doloroso e difícil de se enfrentar. É necessário aniquilar o orgulho e sufocar a mágoa ao ponto dela não ter mais fôlego e nem espaço para viver em nossas vidas, para podermos avançar. Entre a fronteira da sua alma e do seu espírito, deixe agora penetrar a verdade da palavra de Cristo. Jesus é o único amigo que pode te curar, sarar e transformar a vida de uma fera indomável, gerada pela ferida irreversível que os maus tratos de muitos deixaram em você, em uma nova criatura gerada pelo sangue do Cordeiro sem máculas, que morreu por nos amar. Quando Jesus sobe ao Getsêmani, ele leva consigo 3 discípulos. Podemos dizer que eram os 3 mais íntimos em comparação aos outros 9. Pedro, Tiago e João estavam na casa de Jairo em Marcos capítulo 5, versículo 37. Estavam no Monte da Transfiguração em Mateus capítulo 17, a partir do 1º versículo, e no Getsêmani em Mateus capítulo 26, versículo 37. No Getsêmani, qual foi o lugar em que Jesus antecipadamente sentiu a extrema pressão da dor de beber o cálice da cruz? Jesus deixa os 3 discípulos íntimos com uma palavra, dizendo que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte, que eles deveriam ficar ali e vigiar com ele. Jesus, indo um pouco adiante, vai se prostrar sobre o seu rosto e vai orar. Mas quando ele volta da primeira oração, encontra seus discípulos dormindo e pergunta a Pedro, em outras palavras, se nem uma hora ele podia vigiar com Cristo. E essa mesma situação vai se repetir. Jesus vai encontrar novamente eles dormindo depois da segunda oração, e quando ele volta da terceira oração, diz para eles dormirem e descansarem naquele momento. Eis que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores. Nem Jesus, meus irmãos e ouvintes, pôde esperar muito dos seus discípulos. Quanto mais nós não podemos esperar muito dos outros que estão ao nosso redor. Só podemos depositar tudo em Jesus, pois Ele não é como os outros, Ele é perfeito. Não podemos deixar com que a cratera do vazio de ter alguém por perto venha aniquilar a construção de novos laços de amizades em Cristo futuros. Não podemos deixar com que a frustração do passado venha nos impedir de tentarmos nos aproximarmos de novas pessoas. Precisamos deixar as mágoas de lado, dar perdão àqueles que necessitam de perdão e orar por aqueles que necessitam da nossa oração. Não é nos afastarmos, não é atacarmos a pedra, mas é trazermos para perto. Como? Na oração, dizendo: Senhor, visita ele, Senhor. Me fez o mal, mas eu sei que o Senhor pode mudar o caráter dele. Me fez o mal, mas eu sei que o Senhor pode mudar o coração dele. Me fez o mal, mas eu sei que o Senhor pode moldar a vida dele em sua presença, Senhor. Tu és aquele que faz com que a fera indomável se torne uma nova criatura. Tu és aquele que faz com que aquele que está perdido seja encontrado por ti, Pai. Tu és aquele que levanta do pó e das cinzas do monturo, aquele que o Senhor deseja colocar em altos lugares, pois tu és santo, pois tu és verdadeiro, pois tu és justo. Nós não podemos nos enganar. Não existe nenhuma amizade que possa ser como a amizade de Cristo para nós.
E é interessante que Jesus é além de um amigo para com os filhos. Jesus é também irmão para com os filhos de Deus. Jesus não se baseia somente em um amigo, ele é um irmão. Salomão diz em Provérbios capítulo 17, versículo de número 17, acerca de quem todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Interessante que Jesus está conosco. Jesus é o nosso amigo. Nós podemos ter sim amizades, nós podemos ter sim pessoas que nós amamos, podemos conversar, podemos contar com essas pessoas, mas tais amizades com pessoas carnais não podem ser maiores do que a nossa amizade, do que a nossa proximidade, do que a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos conceder a solução suprema para o nosso problema. Interessante que quando nós temos uma amizade em Cristo, esta amizade em Cristo sempre vai nos direcionar para Deus. Nós contamos um problema e esta pessoa nos aconselha, nos direcionando a contarmos este problema para Deus. O quê? Vamos orar. Fala com Deus. Amizades assim são amizades construtivas. Paulo tinha uma amizade com Timóteo como uma amizade de um pai para com o filho. Interessante que Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo. Eu não sei em que momento, em que circunstância Paulo estava dizendo. Eu não sei se as lágrimas de Timóteo, a qual Paulo se referia, eram lágrimas que foram derramadas na partida, quando Paulo deixou Timóteo. Quando Paulo seguiu o seu caminho para evangelizar e deixou Timóteo, e Timóteo ficou evangelizando outro povo. Eu não sei, irmãos, mas eu sei que Paulo se lembrava das lágrimas. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo. Paulo não se esquecia de Timóteo em suas orações. Esses são amigos verdadeiros, que nos aproximam de Deus, que oram por nós, que buscam em Deus para que o Senhor venha nos ajudar a estarmos de pé. Estes são os verdadeiros amigos. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar, daquele que vem sem estar buscando a bênção em nossas vidas, mas sim a relação de amizade em Cristo para conosco. Ou seja, Ele sabe muito bem quem se aproxima por interesse, daquele que se aproxima por direcionamento de Deus para nos ajudar. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário. Compartilhar também com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus e que possamos sempre, irmãos, buscarmos em Deus o preenchimento de um ombro amigo em nossas vidas. Ele é o nosso ombro amigo, que podemos desabafar, que podemos contar as nossas falhas, que podemos confessar os nossos pecados, que podemos pedir ajuda, suplicar ao Senhor para que Ele venha nos capacitar para vencermos aquilo que tem vindo contra as nossas vidas. Ele é a perfeita amizade. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não deixe com que as frustrações te façam ficar arredio com aqueles que Deus muitas vezes permite que venham para acrescentar, para ajudar você a prosseguir na caminhada com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.